Couto, vamos falar primeiro sobre o X então e o desbloqueio de Alexandre de Moraes. Ao contrário do Thales, eu não tive nenhuma crise de abstinência por X, porque eu nunca usei isso aí, nunca senti falta, né? Mas muita gente sentiu falta. Ah, o Musk, eu acho que foi uma grande vitória do Alexandre de Moraes, uma vitória da justiça brasileira, sabe, que mostrou para esse cara que pensa que é dono do mundo, né, que o Brasil é uma terra que tem lei, né, não é uma terra de ninguém, ele não vai fazer o que ele quer aqui dentro. E acho que ele aprendeu uma lição, sabe? Ele não pode tudo, sabe? Ele pode ter muito dinheiro, mas não pode tudo. Ele levou uma lambada do Moraes. Moraes fez o que quis com ele, né? E até esperou um pouco para liberar de novo a rede, esperou passar o primeiro turno da eleição, porque ele poderia, mais uma vez, liberar lá a sua plataforma para ataques a candidatos e tal, como aliás aconteceu com o Marçal, que entrou postou de Portugal aquele atestado falso sobre o Boulos, né? Então, o que nós precisamos ver agora, que está liberado, vai voltar, deve voltar hoje mesmo, e tal, é se ele vai cumprir as leis brasileiras daqui para frente. Porque nós passou o primeiro turno, o Moraes esperou passar o primeiro turno para liberar, mas agora temos o segundo turno. Será que ele vai moderar os crimes que são praticados na plataforma dele, crimes virtuais, né? Dessa vez ele ou vai deixar rolar livremente como era, como ele sempre fez. Eu acho que ficou uma grande lição para ele e também para aqueles que querem abusar, né, da justiça brasileira. Eu sempre defendo o Alexandre de Moraes, mesmo quando ele exagera e tal, porque ele faz o que muita gente nesse país não faz, sabe? É defender o país, defender as leis e faz muito bem, porque o Congresso Nacional até hoje não regulamentou as redes. Então, se não fosse o STF, se não fosse o Alexandre de Moraes, seria muito pior hoje a interferência dessa praga nas eleições aqui no Brasil. Foi uma vitória da justiça brasileira. Tem isso, né, Thales? Porque o X foi bloqueado justamente por não atender a determinação de bloqueios. Aliás, delegados da Polícia Federal vinham sendo ameaçados, as suas famílias também, algo muito grave. Exatamente. Tá fechado o áudio, Thales. Está Perdão, fechado, ó. abrir, perdão. Tem uma coisa que o coach falou que é muito importante, que é moderar. O X usa os algoritmos para moderar da forma que quer e acaba nessa moderação moderando a favor do sensacionalismo, a favor de extremismos políticos conservadores. Quer dizer, ele não modera com isenção, não modera com equilíbrio, ele modera com um direcionamento. Esse é o perigo do X e o perigo do Elon Musk. Então vamos ver daqui para frente. Eu não acredito que ele vá mudar completamente. Ele vai esperar uma hora em que ele seja decisivo para entrar e realmente atrapalhar a ordem natural das coisas aqui no Brasil. É, É esse o meu temor com relação ao Elon Musk. Mas, por outro lado, o X o Twitter é uma ferramenta que muita gente estava usando aqui no Brasil e que tem a sua importância. Acho que é boa, é muito bom que tenha voltado. verdade. Olha, a gente tem uma enquete no na nossa live do YouTube. Você estava sentindo falta do X do Twitter? Participe lá na nossa enquete. Enquanto isso, vamos chamar a Carolina Brígido, nossa colunista, que tem informações sempre muito bem apuradas do Supremo e da Justiça brasileira. Carol, bem-vinda, boa tarde. Então, X desbloqueado, ou pelo menos a ação do Moraes foi nesse sentido, né? Agora falta o procedimento técnico, né, Carol? Boa tarde. Isso, Diego. Boa tarde para você, Thales, Couto, todo mundo que está nos acompanhando aqui no UOL. Bom, agora passada essa decisão judicial de retomada do X, precisa cumprir todos esses requisitos técnicos, né? Vai ser comunicada a Anatel, as telefônicas vão precisar reabrir o sinal do X, e isso tudo deve acontecer nos próximos dias, não é para agora, não é imediatamente. O que eu destaco nessa decisão é o seguinte.
A gente sabe que o X, de alguma forma, ele deu abrigo para vários extremismos, vários tipos de extremismo. Antes dessa rede ser bloqueada, e inclusive por isso mesmo ela foi bloqueada, vários perfis disseminavam fake news, né? Vários tipos de desinformação, discurso de ódio, e o X fazia vista grossa para isso, não retirava esses perfis do ar, nem mesmo com decisão judicial. O que acontece agora? Vocês imaginam, não é difícil imaginar que com a retomada do X, essa gente que usa o X para esses fins, esse pessoal ficou mais de um mês calado e, de alguma forma, o discurso dessas pessoas que foram, entre aspas, caladas, é que elas sofreram algum tipo de censura. Então, agora o mais provável é que vai ser como se um dique tivesse rompido e aquele aguaceiro todo vai inundar o X de novo, né, de desinformação, de discurso de ódio. Resta saber como o Elon Musk vai reagir agora em relação a esse tipo de postagem. Se ele vai continuar passando pano para essas pessoas que usam o X para esse fim, ou se ele, de alguma forma, aprendeu a lição, né, uma lição que custou quase 30 milhões de reais. Agora, o que a gente vê é que o ministro Alexandre de Moraes colocou uma série de exigências, o X cumpriu essas exigências, e na véspera, ali nas vésperas do primeiro turno, de certa forma, o X poderia ter voltado já, porque já tinha depositado o valor em juízo, né, o valor cobrado, já tinha retirado os perfis que o ministro Alexandre de Moraes indicou, já tinha retirado do ar, mas o que o ministro falou? Falou que a conta que o X depositou o dinheiro estava errada, precisava ser transferido para uma outra conta e ainda pediu um parecer para o Procurador-Geral da República. A gente não tem como dizer que essas exigências foram ditas, foram colocadas propositadamente ali na reta final da campanha para o X não entrar antes do primeiro turno. Mas isso pouco importa, porque esse foi o efeito prático. O efeito prático foi as pessoas que estavam se exacerbando nas emoções na hora de postar no X, acabou que essa gente ficou calada antes do primeiro turno. Então, Alexandre de Moraes sai maior dessa treta toda. A gente sabe que essa briga entre Alexandre de Moraes e Elon Musk vem lá, remonta do início do ano, pelo menos, né? Quando Elon Musk já estava afrontando as ordens determinadas por Alexandre de Moraes. Elon Musk sai menor, porque perdeu 30 milhões, perdeu a influência política no Brasil durante o primeiro turno e, de certa forma, teve que colocar o rabo entre as pernas e cumprir a ordem judicial de Alexandre de Moraes, ainda que seja mais de um mês depois, né, se arrastando. Então, tem todos esses fatores, né, essas consequências da volta do X que a gente vai observar, né, nos próximos dias, quando o X de fato voltar ao ar. Carol, e Verdade. você tem alguma informação do X, da empresa, sobre que providências eles vão tomar agora para voltar a trabalhar, mas dentro da lei, né? Porque eles vão ter que contratar muita gente, eles tinham fechado o escritório, tinham demitido todo mundo, né? O que vai acontecer daqui para frente para que eles cumpram as ordens do Moraes? Porque vai Olha, precisar de gente para fazer isso, moderadores, né? Porque vão entrar, como você falou, uma enxurrada, né? Tudo que é porcaria, eles vão soltar aí nos próximos dias. Como é que eles vão controlar isso? Couto, essa é a pergunta de 30 milhões de reais. Realmente, a gente vai observar isso, os próximos passos, como que o X vai fazer. O X estava sem representante no Brasil e esse foi um dos motivos que ensejou a retirada do X do ar por Alexandre de Moraes. Aí, para voltar ao ar, o X indicou uma representante, que é uma advogada, que se chama Raquel Villanova Conceição. A gente só sabe porque está nos documentos. Essa moça não tem histórico de atividade relevante nos tribunais do Brasil. Ninguém conhece, ninguém nunca viu. Os ministros do Supremo não conhecem, os ministros da alta cúpula do Judiciário nunca viram, os advogados influentes de Brasília também não sabem de quem se trata. Então, assim, pode ser uma pessoa que esteja ali só para forma, só para dizer que tem de fato uma representação. Agora, o que essa representação vai fazer mesmo na prática?
prática, a gente ainda não sabe. Só que agora Alexandre de Moraes já mostrou que não tem problema nenhum em tirar a rede do ar de novo se voltar a cometer ilícito. Então, Elon Musk precisa fazer essa conta na cabeça dele. Vale a pena afrontar Alexandre de Moraes e ficar depois mais de um mês fora do ar? Ainda mais agora, né? A eleição ainda não acabou, tem o segundo turno e a gente sabe que as redes sociais no Brasil adquiriram uma influência política muito grande nos últimos anos e isso não deve ser revertido nunca mais, né? Pelo que a gente está vendo agora. Exato. Ô Thales, Vamos, diga lá, vai lá. uma questão que a gente, um exercício que a gente pode fazer é o seguinte: quando o Pablo Marçal fez aquela falsificação contra o Boulos, ele pegou essa falsificação e botou no X, no Twitter, internacionalmente, para entrar aqui no Brasil. Quer dizer, ele acabou usando. Vamos imaginar que estivesse funcionando o Twitter, o X. Qual seria a influência dessa falsidade cometida, desse crime cometido pelo Marçal na véspera da eleição? Qual teria sido a influência? Teria sido enorme. Então, a gente está agora, ainda vai ter o segundo turno das eleições. Fez bem o ministro Alexandre de Moraes em segurar para o primeiro turno, evitar que funcionasse às vésperas do primeiro turno, mas vai funcionar no segundo turno. Será que, se tivesse o Marçal aí, seria um cúmulo? Agora, pode estar aí em campanha outros municípios, outras cidades, com outras pessoas parecidas com o Pablo Marçal. Aliás, o próprio Marçal está prometendo ir lá ajudar o Bruno Engler em Belo Horizonte. Que tipo de ajuda o Marçal vai dar? É de propor, olha, na véspera da votação de segundo turno, apresenta essa falsidade aqui e o Twitter vai permitir? É isso que a gente vai ter que esperar para ver.